O que esperar de Graciliano Ramos? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a obra de Graciliano Ramos, considerando tudo que eu li dele, um pouco do contexto histórico, um pouquinho sobre ele. Como sempre, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que veio do mundo, e que curta este vídeo, além de comentar e ver as opções para membros, né? Nós temos duas opções para membros aqui. Vou deixar aqui na descrição, no box de descrição. Tem o conteúdo exclusivo para membros sobre teoria literária. Então, dê uma olhadinha ali nas opções. Então, bora lá. Vou começar, como sempre, mostrando o que eu já li do Graciliano Ramos. Eu até gostaria de ter lido mais, mas não li muito. Angústia, Graciliano Ramos, que é muito bom. Todos são muito bons, é difícil escolher. Às vezes eu falo que meu preferido é Vidas Secas. Já disse isso e eu acho que é mesmo, mas depois eu fico pensando em São Bernardo, Angústia, e eu fico em dúvida. Também li Infância e li no Kindle Memórias do Cárcere. Então são essas 5 obras que eu li dele. Ele escreveu muitas outras obras, até que não escreveu tantas outras assim. Mas uma que eu gostaria de ter lido dele, não li, nem tenho, é Caetés, que é o primeiro romance dele. O Graciliano Ramos nasceu em 1892 e morreu em 1953. Então ele é um escritor modernista. Ele nasceu, se a gente prestar atenção, logo depois da proclamação da República, logo depois da abolição da escravatura. Nasceu em Alagoas, mas morou em várias cidades do Brasil. Finalmente, né, morreu no Rio de Janeiro. E ele exerceu, assim, várias funções. Ele foi cronista, romancista, memorialista, jornalista. Ele foi político também. Ele foi político de Palmeira dos Índios, uma cidade de Alagoas. E aí eu já vou contar a primeira curiosidade para vocês. Quando eu estava fazendo letras, eu fazia disciplinas sobre língua e linguagem e a gente tinha que analisar uns textos, fazer uma análise muito específica lá em linguística. E a gente achou, o meu grupo achou na internet um relatório do Graciliano Ramos de quando ele foi prefeito em Palmeira dos Índios. Então, era um relatório dele na condição de prefeito, escrito por ele mesmo. E a gente sabia que era escrito por ele pela forma de escrever. Estou dizendo escrito por ele porque normalmente a gente sabe, né? São assistentes, funcionários que escrevem esses documentos e o prefeito assina. Neste caso, foi ele que escreveu. E eu tenho essa certeza por quê? Porque era um texto literário, né? Então, assim, o romancista já estava ali. E ele foi prefeito por 2 anos, largou essa vida e, né, foi tentar ser outra coisa, ainda bem. Uma outra informação importante sobre o Graciliano Ramos é que ele era de esquerda. Ele, inclusive, se filiou ao Partido Comunista, foi preso por subversão e tal. A gente está falando, né, durante o período ali do Estado Novo, década de 30. A gente estava ali numa ditadura e foi por conta disso que ele escreveu Memórias do Cárcere. Em Memórias do Cárcere, ele descreve ali o que está acontecendo com ele enquanto está ali. Então, é levado de um lugar para outro, faz isso, faz aquilo, os interrogatórios e tal. E conta o que aconteceu com outros até conhecidos ali, que estavam com eles, na mesma condição. Já falando das obras especificamente, Graciliano começou a escrever num período que era muito bom para a cultura brasileira, assim, foi por um período muito curto que logo já veio, assim, a ditadura, que foi o começo da década de 30. Então, a gente teve o movimento modernista na década de 20, então a gente teve todo aquele alvoroço, aquela euforia. E na década de 30, né, os intelectuais do Brasil não tinham a ideia de atraso que passaram a ter na década de 30, né? A ideia de atraso também veio com o Estado Novo, principalmente. Ele começou a escrever um pouco antes ainda da ditadura, e a primeira obra que ele escreveu foi Caetés. Depois de Caetés, ele publicou São Bernardo, que é uma obra que eu mostrei aqui, que é uma obra excelente. Conta a história do Paulo Honório e da esposa dele, que eu esqueci o nome, a Madalena. A relação dele com ela, ele típico homem nordestino, machista, e ela bem delicada para aquela condição, né, de lidar com tanta brutalidade e tal. O que há de mais interessante nas obras do Graciliano Ramos, eu já comentei quando falei do relatório, é a forma de escrever. Ele
tem uma literalidade que poucos autores têm. Ele pega uma história que não é banal a história, mas como ele conta, como ele constrói personagens, como ele humaniza ou desumaniza as pessoas de acordo com a condição que vive. E isso é fenomenal. E como ele faz o leitor penetrar na história, como ele envolve o leitor nas histórias. Então, ele escreve obras altamente envolventes, e essa é uma qualidade que só bons literatos têm. Um bom exemplo disso é aqui Angústia, que é um livro que chega até a incomodar. Tem passagem aqui que incomoda. O próprio nome diz angústia. Angústia por quê? Porque a gente se sente angustiado também quando lê. Porque aqui é a história de um homem lá no Nordeste também. Li faz tempo, então não lembro de detalhes. Mas eu sei que ele tem um momento que ele mata um outro cara. O que ele sente depois que isso acontece e a forma como o Graciliano descreve isso, que é essa angústia, faz a gente sentir a mesma coisa. Quem lê se sente angustiado igual ao personagem. Esse link que o autor estabelece entre a história, entre os personagens, entre as emoções dos personagens e o leitor, não é qualquer um que sabe estabelecer. Por falar em link, Vidas Secas. Eu já li não sei quantas vezes, já tem vídeo aqui sobre ele. Eu costumo dizer que esse é meu romance favorito do autor. E né? Não dá pra falar que não é. Mas esses dois aqui são excelentes também. Angústia e São Bernardo. Aqui a gente tem a história de seca no Nordeste, né? Família de retirantes. Aí tem filho que morre de seca no meio da história e tal. É a história de muitos nordestinos que passaram por essa situação. E esse é um romance típico da década de 30. Ele escreveu isso aqui em 38. E aqui tem a famosa passagem, né, da cachorrinha baleia, que ele humaniza mais a cachorra do que os humanos. Os humanos já estão brutalizados, a fome, a miséria embrutece as pessoas, até desumaniza. E o curioso é que antes de escrever este livro, ele havia escrito um texto sobre a baleia, antes de produzir esse livro. Percebo que é a própria baleia que originou Vidas Secas, né? Tem um capítulo só sobre a baleia, um dos capítulos mais famosos aqui, e a gente tem toda a história. E o Fabiano, né, que é o personagem principal dessa obra, ele é um dos meus personagens favoritos. Por quê? É o que eu sempre falo pra vocês. Ele é um desvalido que não tem instrução, não consegue desenvolver pensamento abstrato, mas ele percebe que tem alguma coisa errada com a condição dele. Ele tem ali uma postura crítica, ele não consegue dar forma em palavras aquilo que ele sente. Ele não consegue descrever, não consegue falar a respeito, mas ele sente que tem alguma coisa errada, né? Ele estar naquela condição, não só ele, né, mas vários ali, eles estarem naquela condição não parece uma coisa certa ou justa. Então ele, como não sabe verbalizar, não consegue desenvolver pensamento abstrato, sofisticado, não é bem articulado, ele acaba se metendo em confusão, ele briga, né? Então, assim, quando falha a palavra, vem a agressão, né? Mas ele percebe que as coisas estão erradas. Então, assim, muitas vezes você pode não entender bem do assunto, não entender bem o que está em causa, não conseguir dar nome às coisas. Mas a sua percepção sobre o que está acontecendo, às vezes, é mais importante. Porque é a sua percepção que faz você ficar do lado que te parece mais conveniente de acordo com as suas crenças. Não importa se você não entende muito bem o que está em jogo ali, mas você tem seus princípios, você tem seu senso de justiça, você tem ali a sensibilidade de perceber o que acontece na sua realidade ali com você e com os seus. E é isso que ele apresenta aqui. É por isso que eu acho essa obra, assim, excepcional, muito boa mesmo. E já que eu tô comentando todas as obras, antes de falar mais da vida dele, eu vou comentar a última. Essa aqui, Infância, também é um livro autobiográfico, assim como Memórias do Cárcere né? Ali é autobiografia mesmo, é ele falando dele, não é uma inspiração autobiográfica, é autobiografia mesmo. Aqui
também a gente tem... Agora, eu li faz tempo, eu não lembro se é autobiografia, é ele em primeira pessoa dizendo ali, ou se é uma inspiração autobiográfica. Eu já li há tempo, então não lembro de detalhes. Mas aqui é a infância dele lá no Nordeste, lá em Alagoas, aquela forma bruta de criar. Aí tem a figura da mãe, do pai, das surras, né, desproporcionais, né, aos atos. Quando a realidade é muito bruta, é muito desumana, é difícil que os pais ajam com sensibilidade. Quando tem uma privação material, a miséria embrutece as pessoas. Então, embrutece em todos os sentidos. Em atitudes, em ações, em fala, enfim. Agora eu vou ler aqui, que eu já devia ter feito antes, né? Esse vídeo está um pouco invertido, eu já devia ter feito isso antes de comentar cada obra, a cronologia das obras, assim, o que foi acontecendo na vida dele. O primeiro romance foi Caetés, em 1933, então a gente estava ali, um período de ouro para a cultura e para a educação. Então a gente tinha os escola-novistas, né, os precursores ali da escola nova, implementando bastante coisa na área da educação. Por conta do movimento modernista, a questão do resgate da cultura brasileira estava em alta, então havia investimentos em bibliotecas, escola em período integral para criança, tinha um pavilhão mourisco no Rio de Janeiro, enfim, havia várias iniciativas. E aí no ano seguinte, em 1934, ele publica São Bernardo, que é essa história do Paulo Honório, um homem bruto, que se casa com a Madalena, a professora, e ali a gente percebe, ele sempre coloca em contraste a brutalidade com a sensibilidade, a brutalidade do Paulo Honório com a sensibilidade da Madalena e como ela sofreu ali naquela condição e tal. É uma história muito bacana, é um livro que, se eu reler, eu faço vídeo, só tenho vídeo sobre Vidas Secas. Em 1933, ele foi preso por crime de subversão. A gente está aqui já num contexto que já está caminhando para a ditadura, né? Estado Novo, acho que é de 37. De todo modo, o comunismo, né, já era esse bicho-papão, que inclusive hoje também é, né? Então, esse bicho-papão que todos diziam ser. A gente está aqui num período em que a União Soviética estava lá plena, a todo vapor, e aí o resto do mundo com medo do comunismo, né? Lenin já tinha morrido, Stalin já tinha assumido, o resto do mundo com medo do comunismo. Nesse período, muita coisa foi apreendida, muitos espaços foram fechados, muitas pessoas foram presas por conta dessa dita subversão. Inclusive o Pavilhão Mourisco, uma biblioteca que havia no Rio de Janeiro, dirigida pela Cecília Meirelles, uma biblioteca infantil que parecia um castelo, assim, árabe, maravilhoso, foi fechado porque lá havia a obra do Tom Sawyer, do Mark Twain, e acusaram a Cecília Meirelles, a biblioteca toda de subversão, literatura subversiva. Tom Sawyer. E aí fecharam o espaço e ela tentou abrir, não conseguiu, enfim, não abriu mais, destruíram, se tornou um posto de coleta de impostos, depois acabaram demolindo o prédio lindíssimo para construir qualquer outra coisa. E aí em 36 ele publicou Angústia, esta obra que o cara mata e depois fica com aqueles pensamentos, com aquela aflição. Faz lembrar um pouco até Crime e Castigo, que a pessoa, depois que comete um crime, fica ali sofrendo com a sua consciência e acaba tendo ali demonstrações físicas de mal-estar. Em 36, ele publicou o texto da Baleia, que deu origem a este texto, Vidas Secas, né? E é neste ano também que ele se tornou inspetor-geral já no Rio de Janeiro. Percebam que ele já tinha saído do contexto de seca, lá do Nordeste, e já estava no Rio de Janeiro. Quando ele estava no Rio de Janeiro, que ele escreveu sobre a seca. Acho que ele passou por esse processo até, né, de migração, esse processo migratório. É aí que ele escreveu o livro. Em 38, ele escreveu Vidas Secas, já no Rio de Janeiro. Embora ele tivesse sido preso por crime de subversão um pouco antes, em 36, ele entrou para o Partido Comunista em 1940. Perceba que a prisão dele ali não o inibiu, não o coibiu de entrar para o Partido Comunista. E aí percebo, foi durante esta prisão, antes de entrar para o Partido Comunista, que ele escreveu ali Memórias do Cárcere, mas o livro só foi publicado depois que ele morreu. Morreu em 53, ele foi preso em 36. Então percebam, ele foi preso em 36. Antes de entrar para o Partido Comunista. A obra Memórias do Cárcere só foi publicada depois da morte dele, ele morreu em 53. Então não sei exatamente
quando ele escreveu. Acho que ele foi escrevendo aos poucos e o livro só foi publicado depois. Em 1945 ele escreveu Infância. Então ele estava já no processo de levantamento de memória, né? Imagino, ele já tinha sido preso, ele já devia estar escrevendo lá trechos pelo menos de memórias do cárcere e escreveu o livro Infância, que é um livro também de memórias sobre sua infância. Em 52 ele viaja para a União Soviética, ele vai ver de perto aquela experiência soviética. Percebam que ele viajou para lá um pouquinho antes do Stalin morrer, se eu não me engano, o Stalin morreu em 53. Chegou a ver tudo que foi feito lá durante a gestão de Stalin. E aí, no ano seguinte, em 53, ele morre com câncer no pulmão, né? Então, ele não viveu muito, ele viveu o quê? Uns 60 anos, é pouco, né? Hoje em dia, para as nossas contas, é pouco. Aí, de obras póstumas, a gente tem Memórias do Cárcere, Histórias de Alexandre, que é um livro de contos, e também Crônica de Viagem. Então, tudo isso foi publicado após a morte dele. Então, a gente tem aqui um autor com esta vida de migrações, essa vida itinerante, e isso aparece na obra dele, em Vidas Secas, por exemplo. Então, um autor do Nordeste, Alagoas, onde ele vivenciou miséria causada pela seca, que também é mostrado em Vidas Secas. A gente vê obra política, né? Aqui, Vidas Secas é uma obra política, né? Quando você tá ali denunciando, não tem esse tom de denúncia, mas ele tá mostrando uma situação que muitas pessoas estão passando por privações materiais, é um problema político, né? É uma falha política quando acontece com um grande número de pessoas, seja enchente, seja fome, seja seca, se assola ali uma comunidade, é um problema político. E Memórias do Cárcere, né, sobre a prisão política dele, inclusive foi preso político, por aí vai. Então, assim, a gente percebe claramente a vida dele na obra, que aconteceu com ele aqui nas obras, e a gente percebe também outra característica, que é essa característica memorialista de recordações, de trazer suas recordações, seja da prisão, seja da infância. Como eu já ressaltei, mas eu tenho que encerrar com isso. Essa habilidade literária fora de série que é para poucos, hein? A gente tem bons autores com qualidades, grandes qualidades, com, enfim, qualidade de elaborar, criar bons personagens, qualidade de criar enredos instigantes. E a gente tem aqueles autores que escrevem bem, de maneira envolvente. E tem autores que são bons porque a gente percebe que o dom dele era produzir literatura, como é o caso de Graciliano Ramos. Ele tem uma literalidade que nem todos têm, de transformar situações duras, áridas, em texto literário bonito, em contrapor situações duras com situações mais suaves. Essa suavidade aparece por meio de uma figura, como a Madalena, por meio de uma cachorra, como a baleia. Então, ele apresenta esse contraste, a aridez e uma suavidade, uma sensibilidade, né? Uma forma de contrapor essas realidades tão duras que ele apresenta. E a forma extraordinária como conta tudo isso envolve a gente, como eu já descrevi aqui nessas obras todas. Desnecessário dizer que ele é um dos meus autores brasileiros favoritos. E aí vocês podem falar, mas você gosta de muitas coisas e tal. Mas, em minha defesa, o que eu posso dizer? Eu gosto de muitas coisas, mas explico por que eu gosto. Então, eu faço uma espécie de exposição de motivos. O meu gosto é consciente. Gosto por conta disso e daquilo. Não é só uma sensação. Tem uma racionalidade no meu gosto. Gostaria de saber de vocês, o que vocês leram e gostaram do Graciliano Ramos. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos.